Boa noite a toda a Igreja Batista Viva e a todos os que não são membros e frequentadores assíduos de nossa igreja, mas que participam conosco desse encontro online em qualquer outro lugar que não seja a cidade de Natal. É um prazer para mim estar de volta nesse ambiente fraterno que é a nossa igreja. Nós vamos continuar nossas reflexões que temos uma vez por mês sobre os milagres de Jesus. Vamos retomar um dos milagres de Jesus hoje, um milagre narrado em Marcos 8, sobre a cura de um cego, uma cura muito peculiar que Jesus realiza na vida de um cego que cruza o seu caminho. Então, como sempre, nós podemos aprender muito sobre quem nós somos, sobre quem Jesus é, sobre quem é o próximo na Bíblia e também sobre o que Jesus é capaz de fazer quando estudamos os seus milagres. Então eu espero de todo o meu coração que você possa acreditar, que a sua fé possa ser aumentada talvez nesta noite, ao estar diante mais uma vez de um Jesus que é capaz de realizar coisas inimagináveis e imprevisíveis aos projetos humanos. Que sua vida esteja aberta para esse Jesus e que ele consiga realizar tudo que ele quer realizar na sua vida, assim como na minha e na de todos nós. Amém. Olá, graça e paz. Mais uma semana nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida e eu convido você a orar junto comigo nessa noite. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado e porque nós estamos aqui hoje, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido a nossa força, tem sido a nossa fortaleza. Muito obrigado, Pai. Porque hoje nós podemos estar juntos aqui, cada um no seu lar, fazendo da sua casa uma igreja, um lugar de adoração, um lugar onde o Senhor tem liberdade para entrar, se achegar e encontrar morada, Pai.
que em cada casa agora, Senhor, a tua presença inunde os corações e que através desse culto nessa noite, Pai, vidas sejam preenchidas pela sua presença e que a sua paz, ó Deus, possa preencher os corações. Fala conosco, Senhor, através deste culto e através da vida de cada uma das pessoas que serão usadas por Ti para trazer a Tua mensagem nessa noite, através do louvor, através da leitura da Bíblia, através do cântico, do louvor entoado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nossa vida é tecida com linhas claras, mas também com linhas escuras. E aí quando Deus põe uma cor escura, densa lá para tecer o tapete da nossa vida, dói, é ruim, sem dúvida. O fato é que a gente tem que acreditar que o tapeceiro sabe o que está fazendo, sabe o fim desde o começo. E ele nos ama. Então essa tapeçaria é necessária. Mas no final, quando a gente estiver prontos na sua presença, belas obras de artes e tapetes, Ele vai dizer, muito bem, você se tornou exatamente aquilo que eu sonhei para você. A única coisa que eu teria a dizer sobre mim é isso. Sou um pecador salvo pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. Grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes.
tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Amém. Nós vamos então conversar sobre esse milagre de Jesus narrado em Marcos 8. Por isso eu peço, por favor, que você esteja com a sua Bíblia bem pertinho de você. Você talvez esteja usando o seu celular para assistir essa celebração. Ou mesmo se você estiver assistindo em outro equipamento que não seja o seu celular, eu peço que, se possível, você use sua Bíblia manual, sua Bíblia analógica, e tome ela agora e deixe ela perto de você. Nós vamos retomar alguns textos, retomar o texto de Marcos 8 e visitar outros textos. Então, Marcos 8, vamos ler agora só os versículos 22 e 23. Marcos 8, 22 e 23. É só um trecho desse milagre, mas nós vamos ler todo ele, mas agora apenas o início, Marcos 8, 22 e 23, que diz assim na minha versão. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Vamos orar todos juntos? Jesus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, diante do relato da Tua vida, da Tua obra, porque nós temos acesso a muitas informações, a muitos livros, a muitas filosofias de vida, muitos ensinamentos, mas nós continuamos acreditando que dentre todos os importantes que existem, o Senhor continua sendo a Tua vida, a Tua obra, continuam sendo o que há de mais precioso, mais valioso, mais transformador na vida do ser humano. Então que assim seja na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs também. Que nós terminemos essa caminhada desta noite com o Senhor diante da Bíblia, sendo pessoas um pouco melhores, que acreditam mais no Senhor e acreditam mais no que o Senhor pode realizar em nós e em qualquer pessoa. Então faz o que o Senhor quer fazer, perdoa os meus pecados, os pecados de todos nós, tão pecadores que somos. Nós queremos ser gente melhor e com a Tua ajuda apenas nós vamos conseguir isso nos níveis mais profundos. Eu te peço, Jesus, em Teu nome. Amém. Muito bem. Jesus é um sujeito mundialmente conhecido ao longo de toda a história por sua proposta de vida, que era muito original, muito diferente de tudo que a sociedade tinha visto antes dele.
Jesus é conhecido também na história por seus discursos muito poderosos. Você tem o Sermão do Monte, você tem as parábolas e tantos discursos poderosos de Jesus. Mas eu arrisco dizer que talvez mais do que o estilo de vida, mais do que os discursos de Jesus, muito marcantes são os milagres de Jesus. A ressurreição de si mesmo, acima de todos os outros, mas tantos milagres que ele realizou que são absolutamente impressionantes. E isso é bom, por um lado, que os milagres de Jesus sejam tão conhecidos. Os milagres de Jesus chamavam a atenção de todo mundo na sua época já. As pessoas queriam ver quem era esse sujeito, e então, quando iam até Jesus para testemunhar, para ver de frente, ali pessoalmente, um dos seus milagres, o encontro pessoal com Jesus, uma conversa com ele, geralmente mudava a vida das pessoas. Mas fixar os olhos nos milagres nem sempre é bom, porque, e eu gosto de repetir isso, é muito importante lembrar que os milagres são só sinais. No melhor sentido possível, os milagres são iscas. João chama os milagres de sinais. Os milagres são como essas placas que apontam o lugar onde realmente se precisa ir, onde se precisa chegar de fato, o destino definitivo. E dizer que os milagres são sinais significa que quando nós lemos cada milagre de Jesus, nós precisamos entender que o mais importante do milagre não é o milagre, não é o milagre físico, visível, concreto. O mais importante do milagre nunca é o milagre em si. Jesus meio que inventou as entrelinhas. Jesus, tudo que ele fez tinha sempre um propósito maior por trás, por dentro, por debaixo de tudo que ele fazia. Era assim com os milagres e foi assim inclusive com esse milagre de Marcos 8. Jesus está nessa cidade chamada Betsaida. Algumas pessoas trazem um cego e pedem que Jesus toque nesse cego. Normal, isso aconteceu várias vezes com Jesus, mas dessa vez Jesus fica meio esquisito, mais esquisito do que das outras vezes. Porque o método de Jesus de curar aquele homem é completamente diferente de tudo que havia acontecido antes no ministério de Jesus. Jesus passa saliva nos olhos do cego. Jesus fez isso mesmo, e aí vamos combinar. É super esquisito Jesus fazer isso, qualquer pessoa fazer isso seria esquisito. Jesus não fazia sempre assim. E aí nos leva a perguntar, por que ele fez assim então? Dessa vez, qual é a lógica desse procedimento de Jesus? Qual é a razão dele fazer isso desse jeito? Para quem lê com cuidado, a Bíblia oferece algumas boas respostas para perguntas que a gente tem na vida, mas a Bíblia também oferece muitas boas perguntas para as quais Deus não se preocupa em oferecer respostas na Bíblia mesmo. Porque parece que Deus é um Deus que gosta de surpresa boa. Deus parece gostar de ser imprevisível muitas vezes. Deus parece gostar da ideia de não se encaixar, de não conseguir ser enquadrado em nenhuma previsão. Deus parece ser alguém que gosta de chegar no mesmo final, sempre por uma paisagem diferente, admirando uma paisagem diferente. A gente pode pensar em vários episódios da Bíblia que mostram esse traço do comportamento de Deus. Se você lembrar de Jericó, o momento em que as muralhas foram derrubadas, Deus sugeriu um procedimento muito específico para aquilo. Que eles dessem voltas ao redor da cidade, tocassem trombetas, todo um paramento para que as muralhas fossem derrubadas. E se a gente pensar nos mergulhos de Naamã também, que estava doente, e Deus pediu, através do profeta, que ele desse o número de mergulhos num rio específico. Um procedimento bem peculiar. E é curioso isso, porque Deus poderia ter resolvido essas duas questões de outros jeitos, tanto a conquista de Jericó quanto a cura de Naamã. Deus poderia ter feito tudo isso de jeitos muito mais simples aparentemente. Mas talvez Deus tenha preferido ser imprevisível para ensinar que a vida não se resolve sempre do jeito fácil, nem sempre do jeito mais simples. E a gente pode lembrar de José, filho de Jacó, que precisou passar por muita coisa estranha
para chegar onde ele entendeu que ele precisava estar. E ele entendeu que ele precisava estar ali. Se você der uma olhada em Gênesis 45, versos 7 e 8, momento em que José, depois de ser vendido pelos seus irmãos e ser um escravo no Egito, e ser preso injustamente, e ser libertado e virar o segundo homem do império, reencontra os seus irmãos que nem o reconhecem. Em Gênesis 45, 7 e 8 acontece o seguinte, ele diz para os seus irmãos: Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. É uma visão de José em perspectiva, olhando para trás. Ele talvez não tenha entendido dessa maneira durante os acontecimentos, mas agora depois ele entende que todo milagre, e ele chegar ali, naquela posição depois de ser vendido pelos irmãos, de ser escravizado e ser preso, ele chegar naquela posição era um milagre, mas ele entendeu que todo milagre pressupõe algo inexplicável. Nenhum milagre é explicável por completo ou não seria milagre, seria uma lei da natureza previsível. Todo milagre ele precisa ser imprevisível em grande parte. E José entendeu isso, que Deus permitiu que todo um processo estranhíssimo acontecesse com ele, para que ele chegasse no final que Deus tinha planejado desde o começo. Esther também foi levada a refletir sobre isso. Esther 4, de 12 a 14, mostra isso. Esther, que também passou por um processo todo muito particular, de passar por um concurso como rainha, sendo ela também de um povo escravizado, e se tornar rainha, esposa do rei que escravizava o seu povo, e ali um decreto ser expedido para que seu povo todo fosse exterminado. E aí chega um momento em que o seu tio fala com ela, Esther 4, de 12 a 14, e ele diz o seguinte para Esther, Esther 4, de 12 a 14. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai, o tio dela, mandou o seguinte recado: Não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada, numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. É muito sábio e sensível da parte de Mordecai que ele tenha feito essa consideração no final. Esther, você chegou aí de um jeito que foi totalmente inexplicável, não era nada do que a gente tinha planejado, mas quem sabe, talvez Deus tenha feito tudo isso exatamente pensando nesse momento. Esther precisou entender que os projetos de Deus costumam ser inusitados mesmo, e a gente tem que estar sensível para entender os desvios que Deus toma para realizar seus projetos de formas imprevisíveis. Paulo, ele entendeu e disse a mesma coisa em um versículo muito conhecido, e nós escutamos uma música que cita exatamente esse versículo, Romanos 8, 28, que diz o seguinte: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. É outra forma de dizer a mesma coisa. Paulo poderia estar dizendo isso a José: José, todas as coisas trabalharam juntas para que você chegasse até aqui. Ou para Esther: todas as coisas trabalharam juntas para que você chegasse aqui. Ou mesmo para aquele cego: olha, esse processo parece estranho, mas todas as coisas trabalharam juntas para o seu bem no final. E Paulo disse isso de novo, de outra maneira, em 1 Coríntios 1, de 26 a 28. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26, que diz: Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Mais uma vez, é a mesma ideia. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, caminhos absolutamente imprevisíveis para realizar os seus bons projetos.
E além de a gente perceber isso nesse milagre de Marcos 8, da cura do cego, e na vida de José, e na vida de Esther, e no discurso de Paulo, a gente percebe isso também no discurso de Jesus. Em João 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos no meio da noite, ele diz o seguinte a Nicodemos, que não estava entendendo o que Jesus estava querendo explicar. Jesus diz o seguinte: Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. O vento sopra onde quer. Você ouve seu barulho, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é a vida de quem nasce do Espírito, de quem está tentando entender o que Deus quer, ouvir o que o Espírito está dizendo ao seu coração e obedecer aquilo. Essas pessoas são como o vento. Elas não sabem bem como chegaram onde estão, de onde vieram, também não têm certeza de para onde vão. Porque elas entendem que os projetos de Deus são realmente muito imprevisíveis e inusitados. Nós precisamos entender tudo isso também, que mistérios não precisam nos assustar, coisas loucas não precisam nos assustar, porque Deus, ele sopra onde quer. Eu trago um trecho de O Mistério da Vontade de Deus, do teólogo estadunidense Charles Swindoll. Ele diz o seguinte sobre isso que nós estamos conversando. Nosso conceito sobre a vontade de Deus é que ele nos guia como nós nos guiaríamos e planeja como nós o faríamos. Mas não é assim. O método preferido de Deus é a surpresa. Surpresas são a regra e não a exceção. Suas surpresas exigem flexibilidade e adaptação. Você é forçado a se ajustar. Deus não cometeu nenhum erro. Você não cometeu nenhum erro. Você está simplesmente passando pelo processo de desenvolvimento interno, que é parte do arranjo que Deus faz dos eventos, por mais doloroso que isso possa ser. Em vez de procurar alguém em quem colocar a culpa pelas mudanças que se mostram no horizonte, olhe para o céu e perceba que este arranjo foi soberanamente colocado ali, para o seu bem. Que bom seria quanta decepção, quanto desapontamento, quanta ansiedade nós conseguiríamos superar se nós entendêssemos isso. Jesus fez milagres com uma palavra, Jesus fez milagres com um toque, Jesus fez milagres à distância, Jesus fez milagres com saliva, é impossível prever, porque ele gosta de surpresa boa. E talvez a maior lição em tudo isso seja a lição de confiar. A gente vive aprendendo a confiar no outro, a confiar em Deus. E o outro às vezes pode ser uma surpresa ruim, humanos são, mas Deus não é. Parece um plano esquisito às vezes de Deus, mas nós precisamos confiar que é sempre um plano perfeito. Um plano perfeito. Eu gosto de pensar que a nossa história, a história do mundo e a história da nossa vida, é esse quebra-cabeça de 900 trilhões de peças. E só Deus sabe montar e revelar essa imagem final tão bonita. E Deus sabe porque Ele é inteligente assim, Deus sabe porque foi Ele quem desenhou a imagem bonita no final. E Ele sabe porque Ele é bom. E Ele quer deixar tudo bonito no final. A gente pode segurar a mão de Jesus e ir para fora do vilarejo, como Ele fez com aquele cego. A gente pode deixar Jesus molhar os nossos olhos, a gente não precisa se assustar com Jesus ou espernear pelas mudanças de rumo. A gente não precisa ficar com medo. A gente pode confiar, porque vai ficar tudo bem. Que Deus nos abençoe.
suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Teu povo clama pelo teu amor, cansado pela transgressão, pedindo socorro, vem aqui agora, suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Então vamos continuar refletindo, conversando sobre esse encontro de Jesus com o cego em Betsaida. E agora na segunda e última metade do relato desse episódio em Marcos 8. Nós já lemos os versículos 22 e 23, eu gostaria de retomar o versículo 23 e continuar um pouco mais até o 25. Marcos 8, a partir do 23. Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem olhou e disse: "Eu vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando." E Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele dessa vez. O cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Jesus é perfeito? É uma pergunta. Jesus é perfeito? Tudo que Jesus faz é perfeito? Os seus milagres foram todos perfeitos? O que é mesmo a perfeição? É uma pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui entre nós e me parece importante periodicamente resgatar essa reflexão. Vamos pensar sobre isso, sobre perfeição. Pense numa camisa. Uma camisa rasgada ou manchada é uma camisa imperfeita. Logo, uma camisa sem rasgos ou sem manchas seria perfeita por eliminação. Uma camisa bem feitinha, recém-saída da loja, perfeita. Mas alguém talvez dissesse: não, eu não concordo. Não existe uma camisa perfeita. Uma camisa só seria perfeita se ela fosse capaz de nunca rasgar, de durar para sempre, nunca se desgastar, por exemplo. Mas, para a camisa não rasgar, seu tecido precisaria ser muito resistente. Tão resistente que não poderia ser cortado.
E se não pudesse ser cortado, a camisa não existiria. Porque parece que às vezes a perfeição precisa da imperfeição para que exista. No dicionário, a palavra perfeito, ela é explicada etimologicamente como vindo do prefixo latino per, que significa completamente, e do verbo facere, que significa fazer completamente. Marcos 8 foi escrito em grego, não em latim, então não é uma fonte ideal de comparação, e Marcos 8 nem usa a ideia, nem usa o termo perfeito em grego. Mas esse conceito de perfeição relativa parece se repetir na Bíblia também, várias vezes. Essa ideia de que Deus, ele é perfeito e de tudo que ele faz é perfeito pode gerar alguma confusão às vezes. E eu vou tentar ir devagar aqui e a gente precisa entender isso. É claro que Deus é perfeito, é absolutamente perfeito, nele não há defeito. Mas nem tudo o que Deus faz é perfeito em um sentido absoluto ou imediato. Porque Deus escolhe assim. A questão é que mesmo quando ele escolhe não fazer uma coisa perfeita imediatamente, isso é parte da sua vontade e a vontade dele é sempre perfeita. O final que ele quer para nós é perfeito, mesmo por caminhos que ele escolhe que sejam imperfeitos. Porque a perfeição talvez precise da imperfeição para se completar. Talvez o melhor exemplo sejamos nós. Nós fomos criados imperfeitos hoje, a cada dia. Fomos criados imperfeitos por um Deus perfeito. E talvez algumas pessoas pensassem, para que Deus fosse mesmo perfeito, ele tinha que criar só coisas perfeitas, senão ele não seria perfeito. Mas não é assim. Pense em nós, pense no mundo, na criação como um todo, na natureza. Deus cria frutos que apodrecem. Deus cria um planeta que treme, que balança, que mata. Deus cria a gente que erra. É um Deus perfeito que cria coisas imperfeitas. Mas para que isso faça sentido completo, no final, a gente precisa pensar no tempo. Porque Deus cria coisas que são imperfeitas por um tempo. Porque a Bíblia promete em diversos momentos que toda essa criação, que hoje é tão cheia de complexidade e de imperfeições na natureza e em nós, toda essa criação um dia vai ser restaurada e vai ser perfeita de verdade. Inclusive nós. Nós ainda somos imperfeitos hoje, mas não seremos para sempre. Quanto mais perto de Deus, melhor a gente fica e um dia a gente vai ser um com Deus, então não vai existir mais choro nem dor, seremos perfeitos de verdade, mas agora vemos em parte. Um dia apenas veremos face a face. Mas vai acontecer, é questão de tempo e a gente precisa entender o tempo. A vontade de Deus é que a gente aprenda a lidar com a imperfeição agora e acredite que a vontade dele é perfeita no final e não queira que a vida seja perfeita na jornada. A vontade dele é perfeita no final, mesmo pelos caminhos imperfeitos que nos levam até lá. Foi assim naquele dia, com aquele milagre de Marcos 8. A forma como o milagre acontece é toda esquisita. Primeiro Jesus passa saliva nos olhos do cego, isso já é estranho, nós acabamos de conversar sobre isso, mas fica ainda mais estranho porque Jesus passa saliva nos olhos do cego uma vez, e aí Jesus pergunta ao homem se ele estava vendo alguma coisa, e ele responde, eu vejo pessoas, elas parecem árvores, mas elas estão andando. Então, é estranho porque Jesus parece, para alguém desatento, não estar conseguindo fazer bem um milagre, mas isso não é verdade. Jesus estava fazendo um milagre incompleto, imperfeito, inconcluso no tempo, mas inconcluso no tempo, porque é só uma questão de tempo. Jesus não para de trabalhar. E ele faz o processo de novo no homem doente, e dessa vez, diz o texto, o cego olhou firme e ficou curado, aí começou a ver tudo muito bem. Quem tinha pressa demais e estava ali naquele dia, viu um milagre imperfeito acontecendo, talvez tenha se decepcionado com o primeiro ato do milagre,
vira das costas e ir embora, porque era um milagre incompleto, inconcluso. Não teve paciência para esperar. Mas quem não saiu no meio do filme, ficou para assistir um final incrível. E é sempre um final incrível. Perfeito, como nós vimos no latim, significa fazer completamente. Não é ser perfeito sempre. É ser perfeito no final, quando tudo for feito de forma completa. E só quem espera um pouco mais vê o milagre até o fim, o milagre perfeito, o plano perfeito, que agora ainda não conseguimos ver. Porque a nossa vida é obra de tapeçaria. E a gente agora está vendo por trás os fios confusos. E só no futuro nós vamos conseguir ver do outro lado a bonita obra de arte que sempre foi tecida, a perfeição de um lado, tecida com a imperfeição do outro. A gente pode aprender isso sobre os milagres de Jesus, sobre o jeito dele fazer as coisas boas que ele quer fazer com a gente. A gente precisa aprender que essas coisas não são previsíveis, também não são rápidas. Elas podem parecer esquisitas, podem parecer incompletas, podem parecer estranhas e podem parecer imperfeitas, mas o final é sempre bom. A gente tem que aprender a confiar em Jesus, a gente tem que aprender a esperar até que ele termine com calma o que ele está fazendo. E no final, porque Jesus é Jesus, a gente pode ter certeza de que vai dar tudo certo. Que Deus nos abençoe. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim.
tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a todos que oraram pela minha família, que passou por esse trauma aí do coronavírus. Dizer que a minha tia Betânia está em casa, se recuperando, com dificuldade por causa da perda do marido e do filho, mas é a vida, né? E ela é muito católica e estamos orando por ela ainda, né? Nós, a família católica e a protestante, que a família é meio católica e meio protestante. Bem, de qualquer maneira, vamos orar agora. Querido Deus, obrigada, Pai, por mais esse encontro, pela convivialidade, Pai, que temos uns com os outros, mesmo à distância. Obrigada, Pai, pelo consolo que Tu tens nos dado, Pai, constantemente. Sem Ele, Pai, não seria possível. Fica conosco, Pai, durante essa semana, nos livra do mal, Pai, nos faz ter sabedoria para saber o que fazer e o que não fazer, Pai. Nos preserva. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus
Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Amém. Possa então o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça, o Espírito Santo de toda consolação, ser com esta Igreja Batista viva e com todos aqueles que buscam a Cristo e ao Pai, hoje, até a volta de Jesus, e pela eternidade uns com os outros e com Ele. Amém. Amém.